Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e lembre-se que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários. Como Alvo Dumbledore parece saber de tudo. Ele simplesmente parece saber tudo o que tá acontecendo, como por exemplo saber que o Voldemort matou os Potter e o Harry sobreviveu, e imediatamente colocar um plano em prática pra tirar o Harry dali, ou como ele chegou na audiência do Ministério da Magia 3 horas mais cedo, acidentalmente, quando mudaram a hora e local da audiência do Harry lá em Ordem da Fênix. O fato é que existem muitos meios de comunicação no mundo bruxo, e nós vemos eles ao longo de toda a história. São corujas que levam cartas, espelhos de 2 sentidos, rede de flu, patronos, livros com fotos, tatuagens de caveira no braço dos comensais da morte, isso sem contar os retratos que podem entrar e sair de suas molduras, levando e trazendo informações. Algumas dessas formas parecem ser bem eficazes, mas outras podem ser facilmente interceptadas. Teria então Alvo Dumbledore uma forma secreta de se comunicar que ninguém sabia? Essa seria a chave do segredo de Dumbledore conseguir saber de várias coisas? Bom, existe uma teoria a respeito que é bem antiga, mas ela voltou a circular recentemente na internet. Talvez os fãs que acompanharam o lançamento dos livros e que acompanhavam fansites na época ali dos anos de 2005, 2006 se lembrem. Eu recebi essa postagem lá no Instagram de algumas pessoas em relação a essa teoria sobre o Dumbledore usar as figurinhas dos sapos de chocolate como uma rede de comunicação. Vamos entender o que diz essa teoria primeiro? Basicamente, ela defende que as figurinhas dos sapos de chocolate são um meio muito bom para o Dumbledore poder espionar e saber coisas que estão acontecendo, já que podem existir várias figurinhas dele espalhadas pelo mundo todo e ele só muda de uma figurinha para outra e assim consegue saber coisas. E a teoria reforça essa possibilidade usando a fala do Guy, quando ele diz que o Dumbledore não se importava de perder os títulos grandes que ele tinha, mas sim se importava em perder a sua figurinha do sapo de chocolate, que ele fosse tirado das figurinhas. Quando o Harry abre um sapo de chocolate pela primeira vez na sua vida, é a figurinha do Dumbledore que ele tira. E logo ela desaparece. E quando o Harry se surpreende com isso, o Ron responde que ele não poderia ficar ali o dia inteiro. E a questão é, pra onde foi o Dumbledore da figurinha? Teria ele ido para o seu retrato lá em Hogwarts pra falar que tava tudo bem e que o Harry embarcou ali e tava tudo certo? Será que as figurinhas podem funcionar dessa maneira? A teoria usa basicamente o funcionamento dos retratos aplicado às figurinhas. Porém, as figurinhas dos sapos de chocolate trazem fotos dos bruxos, não pinturas. E talvez você se pergunte qual é a diferença entre os retratos e as fotos, porque praticamente são a mesma coisa. Mas no mundo bruxo tem diferença. No mundo real também, né? Uma pintura é feita à mão, uma foto é revelada, mas enfim, além dessa diferença, o funcionamento mágico delas também é diferente. Harry abriu o sapo de chocolate e puxou a figurinha. Era a cara de um homem. Usava óculos de meia-lua, um nariz comprido e torto, cabelos esvoaçantes cor de prata, barba e bigode. Sob o retrato havia o nome Alvo Dumbledore. Eu sei que eu acabei de falar que não é um retrato, mas é porque isso é o trecho da versão do livro em português que foi traduzido para retrato, mas no idioma original está escrito picture. E quando eles estão se referindo a retrato em Harry Potter, eles usam o termo portrait, não picture. Então aqui ele está se referindo a uma foto mesmo. E qual é essa diferença? Bem, basicamente os retratos são pintados por alguém e animados com um feitiço. Assim, o retrato carrega um pouco da personalidade da pessoa retratada. Inclusive os retratos dos diretores de Hogwarts convivem com os próprios diretores e são ensinados pelo próprio diretor, pela pessoa real, para que eles passem ensinamentos, deem conselhos aos diretores futuros. Além disso, os retratos podem sair de suas molduras e ir para outros retratos, mas para retratos em que eles foram pintados, eles não podem ir para molduras que não são dos seus retratos. Enquanto as fotos bruxas se mexem ao serem reveladas em uma poção correta. Elas ganham movimento, mas é tudo de forma muito limitada. As fotos não falam, elas não conseguem sair da moldura, ir para outra moldura. Elas conseguem até se esconder na moldura ali, mas não conseguem sair. Então existem algumas limitações para as fotos. Harry
examinou confuso a foto que Colin sacudia debaixo do seu nariz. Numa foto preto e branco, um Lockhart em movimento puxava com força um braço que Harry reconhecia como seu. Ficou satisfeito ao ver que o seu eu fotográfico resistia bravamente e recusava se deixar arrastar para dentro da foto. Enquanto Harry observava, Lockhart desistiu e se largou ofegante contra a margem branca da foto. Então, com esse trecho de Câmara Secreta, a gente consegue ver ali na prática a limitação da foto. O eu fotográfico do Harry não é uma coisa consciente, ele não tem consciência do que o eu fotográfico dele tá fazendo. O eu fotográfico dele se comporta como ele se sentia no momento. O Harry não queria tirar aquela foto, ele tava desconfortável, então isso acaba imprimindo a personalidade do eu fotográfico dele, tentando se esconder, tentando se desvencilhar. A mesma coisa, a gente vê a foto dos Weasley lá no Egito, eles estão super felizes, porque eles estavam felizes realmente naquele momento. Só que, se a figurinha do sapo de chocolate tem uma foto e não é um retrato, como que o bruxo ali da figurinha sai e vai pra outro lugar? Será que essas figurinhas se comportam mais como os retratos, mesmo sendo uma foto, tem algum tipo de encanto específico? E aí isso explicaria o fato do Dumbledore conhecer tanto, saber tanto, como as coisas estão acontecendo tão rápido? Inclusive o canal Super Carlin Brothers fez um vídeo sobre essa teoria e eles reforçaram alguns pontos que eu vou trazer aqui também e depois explicar um pouco sobre como essa teoria foi vista na época e como ela se desdobrou. Lá no Super Carlin Brothers, eles reforçaram que era genial isso, porque isso combinaria muito com o Dumbledore, já que ele sempre usou nomes de doces como senhas, tipo gota de limão, acidinhas, baratas crocantes, baratas, como que é o nome? Delícias gasosas. O Dumbledore sempre usou esse tipo de senha. Inclusive, nos primeiros contatos ali com o Dumbledore no primeiro livro, ele oferece Sherbet Lemon, né? Gotas de limão pra Minerva McGonagall, que no livro, em português, traduziram pra sorvete de limão, mas não é um sorvete. Isso seria genial, porque seria um contraponto com o próprio Voldemort, que escolhe como senha algo que é completamente deduzível ali, né, se tratando do Voldemort. O próprio Dumbledore chega lá na caverna e fala, precisa de um pagamento, sangue. Muito óbvio, muito a cara do Voldemort. Só que as senhas do Dumbledore, que é um bruxo extremamente poderoso, que é tido como o bruxo mais poderoso do seu tempo, seus inimigos não imaginariam que a senha das coisas dele seria tipo nomes de doces, principalmente o Voldemort, porque ele despreza coisas que ele não considera poderosas. Então seria muito genial o Dumbledore usar essas figurinhas, né? Isso é o ponto que o Super Carlin Brothers colocou ali enquanto ele falava da teoria. Além disso, eles também ressaltaram que é muito parecido com o sistema que a gente vê em Animais Fantásticos, do Flamel usando aquele livro que o Dumbledore tem também, que ele se comunica através de fotos das pessoas. O Flamel fala com a Eulalie Rix, por exemplo, e é através de um livro de fotos, como se fosse uma agenda ali, com as fotos dos bruxos que eles conseguem se comunicar, sair da moldura e voltar. E aquilo não são retratos, são fotos comuns. Então assim, seria uma forma bem engenhosa de comunicação, com certeza. É uma teoria muito legal, mas tem alguns pontos. Não existe só o Dumbledore na figurinha de sapos de chocolate. Vários outros bruxos também estão ali. E se eles quisessem usar isso também? E no vídeo do Super Carlin Brothers, eles apontaram que no primeiro livro são citadas algumas figurinhas, né? Entre elas são Morgana Le Fay, Hengest of Woodcroft, Alberic Grunion, Circe, Paracelsus, Cleódina, Merlin, Cornelius Agrippa e o Dumbledore. De todos esses, só o Dumbledore era vivo na época. E essas figurinhas são as únicas citadas no livro. Depois disso, vieram os jogos e aí foram criadas centenas de figurinhas pela própria J.K. Rowling, que são canônicas. Tem. E isso a teoria acabou desconsiderando, né? Isso eles acabaram desconsiderando na teoria. Só que essa teoria do sapos de chocolate ser uma rede de espionagem, ela não é nova. Ela já tem aí quase 20 anos. Antes do lançamento do último livro, se falava muito dessa possibilidade. Só que essa teoria meio que perdeu força depois do lançamento de Relíquias da Morte, onde a gente vê o Shacklebolt usando o patrono como meio de comunicação. E essa teoria foi tão forte na época que ela chegou até a J.K. Rowling e ela falou no site dela o seguinte: essa é uma ideia tão boa que eu fiquei em dúvida se deveria rejeitá-la. No entanto, um cartão do sapo de chocolate ou qualquer objeto que precisasse ser lembrado e carregado consigo estaria sempre vulnerável à perda, destruição ou trapaça. A ordem se comunica de uma maneira que requer apenas uma varinha. Vocês viram o método de comunicação da ordem antes mesmo de saber da existência da ordem, e ele foi empregado
por um membro da Ordem da Fênix. Aqui ela tá se referindo ao Dumbledore usar o patrono como forma de comunicação em Cálice de Fogo. Ou seja, é realmente uma teoria muito boa, mas que foi quebrada. E eu tenho alguns pontos que eu gostaria de adicionar pra mostrar que essa teoria é muito boa, mas ela tem pontos que quebram ela, que, beleza, o funcionamento do retrato e das fotos parece ser diferente, mas aí depois a gente tem algumas fotos funcionando como retrato, que é o caso ali do Crimes de Grindelwald, né, do filme, onde eles pegam o livro e eles comunicam, ok. Mas só que o ponto que usa o Dumbledore se importar de perder as figurinhas não faz sentido de ser tipo, isso daqui é porque é uma rede de espionagem, porque se ele fosse tirado das figurinhas, se eles parassem de fazer figurinhas com o Dumbledore ali, beleza, eles parariam de fazer, mas as outras que existem continuariam existindo, elas continuariam nas casas. Então eu acredito que o encanto ali das figurinhas, ele é diferente das fotos e dos retratos. Não é uma foto tão limitada quanto as fotos tiradas ali, reveladas em uma poção específica, e também não é tanto quanto um retrato ali animado por feitiço. É um encantamento específico que deve ter na figurinha que permite que os bruxos saiam, vá de uma figurinha para outra, mas que não falem, não se comuniquem, nem nada do tipo. No fim, o Dumbledore sabe das coisas, como por exemplo lá no Ministério da Magia, que ele chega antes. Eu já vi até uma teoria falando que ele usou vira-tempo e chegou ali antes. É assim, é muito simples mesmo. Ele sabia o que estava acontecendo, ele estava vendo que o Ministério estava tentando expulsar o Harry. Inclusive, foi ele quem fez o Harry ter aquela audiência. O Ministério da Magia expulsa o Harry quando ele usa o patrono. Chega uma carta falando que ele estava expulso. E aí depois, chega uma outra carta do Sr. Weasley falando pro Harry pra ele não fazer nada, que ele não tinha sido expulso ainda, que o Dumbledore tava resolvendo. E aí o Dumbledore vai lá no Ministério imediatamente e lembra ao Fudge que nenhum aluno pode ser expulso sem uma audiência formal. Entendeu? Então, ele consegue a audiência ali pro Harry, seguindo a lei e tal. Então, ele sabia que essas coisas poderiam acontecer. O Ministério tava com tanta pressa de calar o Harry que ele entende que, eles podem sacanear, eles podem mudar a audiência, eles podem mudar horário, podem mudar local. Então, ele chega mais cedo justamente por isso. Então, assim, faz parecer que, nossa, o Dumbledore sabe tudo. Não, ele tá um passo à frente normalmente porque ele deduz muito bem as pessoas. Ele consegue decifrar as pessoas, ele é muito analítico. É por isso, não é nenhum truque ou meio de comunicação secreto. Enfim, é uma teoria muito boa, eu gosto bastante dela. Eu acho que se ela fosse incorporada na história de alguma forma, se isso fosse trabalhado, lapidado, ela poderia funcionar perfeitamente dentro da história. Mas não é o caso, é só uma teoria mesmo. Você já tinha ouvido falar dessa teoria? Se lembra dela lá da época, meados de 2005, 2006? Eu tenho uma amiga que eu tenho certeza que vai lembrar, que é a Bia. A Bia é de miliana aí desde essa época. Ela vai lembrar com certeza dessa teoria. Inclusive, um grande beijo, Bia. E me diz aqui o que você acha dessa teoria. Você acha ela legal? Você acha que funcionaria? Você acha que seria bacana se ela fizesse parte da história? Comenta aqui embaixo. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito feito.